Olá, que bom falar com você. Esse é o canal da Igreja Batista em Itaparica, Aracruz, e nós estamos aqui mais uma vez para transmitir para você algo de esperança para o seu coração, para a nossa vida, para a nossa família. Bom estar aqui mais uma vez conversando com você, e hoje eu gostaria de conversar com você de uma parábola super interessante. Vamos aqui fazer essa leitura e depois nós vamos conversar sobre essa parábola juntos. Mas antes eu gostaria de orar com você. Senhor, nós queremos te adorar e bendizer o teu santo nome nesse momento tão importante onde nós estaremos transmitindo a tua palavra. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude da forma melhor, da maneira melhor, a atingir o coração de cada pessoa que nos vê nesse momento. Que o Senhor abençoe cada pessoa, cada brasileiro, abençoe o nosso país, esse momento que estamos vivendo, que o Senhor possa estar visitando cada coração, cada família, aquelas famílias que estão sofrendo com esse momento, que o Senhor esteja dando o seu braço forte e poderoso, usando as igrejas, usando as pessoas de bom coração para estender a mão e ajudar. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui, mais uma vez, para transmitir para você uma verdade bíblica, uma verdade que só a Bíblia tem para nós e tem para nos dizer algo profundo e de relevância. Então eu gostaria de compartilhar com você um texto das Sagradas Escrituras que se encontra lá no livro de Lucas, o capítulo 12, os versículos de 13 até o versículo 21. Eu gostaria de ler esses trechos rapidamente. Eu gostaria de compartilhar com você essa pequena porção da palavra de Deus. Então ela nos diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E lhes proferiu então uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e razoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois, não tendo onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstituirei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Interessante essa parábola, e eu gostaria de conversar com você a respeito de um tema: rico aqui, mas não para Deus. Rico aqui na terra, mas não para Deus. E essa parábola ela chama muito a nossa atenção nesse episódio. Então esse é um episódio em que Jesus propõe uma parábola. De fato, o episódio começa na vida real, né, no dia a dia. Jesus está lá com o seu discurso, com suas mensagens. Os fariseus estavam presentes ali ao redor, e naquele momento ali do discurso de Jesus, parece que há uma interrupção, e chega então uma pessoa e diz: Olha, Jesus, você precisa me ajudar e convencer a minha família, meus irmãos, a repartir a minha herança. Me parece que essa passagem ela é provocativa e traz também para nós uma reflexão. Provavelmente esse rapaz era um rapaz primogênito, e os primogênitos na época possuíam uma herança dobrada, né? Provavelmente o irmão mais velho ou os familiares não queriam liberar essa herança. Então ele pede a Jesus que Jesus pudesse ser o moderador, pudesse ser o juiz. Mas Jesus disse para aquele jovem, para aquele pedinte ou requerente, de que não caberia a Jesus resolver aquele problema
já que era um problema familiar, já que era um problema que as autoridades civis poderiam solucionar, e Jesus então disse: olha, quem me colocou como juiz? Né? Você me colocou como juiz? Não, Jesus não estava ali como juiz. Jesus apenas, então, para sair daquela grande questão, daquele grande embaraço, Jesus então propõe uma parábola, uma história que é muito provocante e muito interessante para entendermos esta relação. Então Jesus propõe uma parábola. Aquele homem que fez uma grande produção, os seus celeiros estavam cheios, ou iam encher. Ele teve uma grande produção na sua fazenda de frutos, de sementes e de cereais. O texto aqui deixa muito claro que não era só uma coisa, eram várias coisas, e os seus celeiros estavam cheios. E Jesus então começa a encurtar as suas frases, a sua fala, dizendo: olha, vai haver uma questão aqui importante que Jesus chama a atenção, que é a questão de ser insensato, de viver uma vida absolutamente enriquecida, cheios de prazeres, cheios de negócios. Não é que Jesus está proibindo que possamos ter as coisas, mas a cobiça e o desejo demasiadamente nas coisas materiais corrompe o nosso coração. Jesus estava bem chamando a atenção nesse sentido. Então Jesus recusa então resolver o problema do rapaz, já que havia as autoridades para solucionar esse problema. Mas Jesus então aproveita o gancho e dá uma oportunidade àqueles que estavam ali próximo de Jesus a olhar para a vida de outra maneira. Enquanto aquele cidadão que Jesus propõe a parábola sabia conjugar o verbo meu, minha, tudo é meu, foi eu que fiz, então Jesus está dizendo o seguinte: olha, não foi você que fez. Na verdade, a nossa vida não nos pertence, a nossa vida pertence a Deus. E tudo aquilo que nós temos e possuímos e conquistamos como empresário, como pessoas trabalhadoras, foi na verdade uma aquisição porque Deus também permitiu. Em Deus então Jesus está chamando a atenção dessa parábola, porque os princípios que aquele homem estava levando são princípios absolutamente equivocados. Na vida do homem não lhe pertence, e também o homem não é contado pelo aquilo que ele tem, pelo aquilo que ele possui. Mas Jesus está dizendo o seguinte, que os bens materiais, tudo aquilo que nós conquistamos, são coisas pertencentes a Ele e não a nós. E aquele homem não estava sabendo relacionar com a vida. Acontece que essa parábola, Jesus termina essa parábola dizendo o seguinte: olha, louco, esta noite pedirão a tua alma. Para quem será? O que você tem feito? O que você tem preparado? Como você tem se preparado para isso? Talvez aquele homem até soubesse que havia necessidade de pensar sobre essa questão da vida eterna, da vida após a morte. Talvez ele até conhecia essa doutrina, uma doutrina bem, talvez falada no seu período. Mas ele não possuiu tempo, não tinha tempo para pensar sobre isso. Acontece que a vida após a morte é uma realidade, e se não fosse assim, Jesus não havia ressuscitado. A ressurreição de Jesus seria desnecessária. Paulo já diz, argumenta: olha, se Cristo não ressuscitou, então não vale a pena nada. Então, a ressurreição de Jesus é uma demonstração, é um modelo, é um protótipo de que realmente há a vida após a morte e que nós precisamos nos preparar. Que essa passagem nossa aqui é uma passagem muito pequena. Esse tempo que nós estamos aqui na Terra é um tempo muito pequeno, e que um dia a nossa vida vai dar cabo, nós estaremos finalizando a nossa vida aqui, e Jesus então faz essa pergunta: olha, o que valerá tudo isso? O que vai valer todas essas riquezas, essa nobreza, tudo isso que você construiu, se você não tem pensado na possibilidade do outro lado da vida? Então eu creio que aquele rapaz ele ficou decepcionado. Eu acho que, pensando nesse cenário,
há muitas pessoas decepcionadas com essa dura realidade. Na verdade, amigos, a vida real com Jesus é uma vida realmente totalmente contrária aos pensamentos humanos e os valores desta terra. Jesus já disse certa vez que os tesouros desta terra que nós acumulamos, a traça e a ferrugem consome. Mas aqueles tesouros que nós acumulamos no céu, aquelas riquezas que nós acumulamos no céu, jamais será corrompida, jamais a traça, a ferrugem estará dando cabo a ela. O que nós percebemos nesse texto, o que nós percebemos nessa parábola, é que aquele cidadão, apesar de ser rico, abastado financeiramente, ainda não estava completo e contente com a sua alma e com a sua vida. Quando ele diz, oh, minha alma, come, você tem folga, você tem descanso, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Quando ele está dizendo isso, ainda ele não estava em paz consigo mesmo. Apesar de toda aquela riqueza, ainda não havia paz no seu coração. Então ele não estava completo. Ele foi até honesto com Jesus, ele foi direto com Jesus e solicitou aquilo que ele estava precisando realmente. E Jesus também foi, de uma forma ou de outra que nós pensamos, nós podemos ver que Jesus também foi direto ao assunto e aproveitou a oportunidade para ali ensinar alguns princípios. Então, o primeiro princípio que faltava àquele homem rico, abastado, um completo contentamento. Primeira coisa que nós podemos pensar, que você precisa pensar, você está contente com aquilo que você tem? Você está contente com aquilo que você é? Você está contente com o seu desenvolvimento, com a sua vida? Ou ainda falta algo para você? Ou você é um desses ainda que pensa e confia totalmente na riqueza, nesses momentos que nós estamos vivendo agora? Será quem é que vai poder comprar com o seu dinheiro ou escapar de alguma coisa? Todos nós estamos no mesmo barco, no mesmo momento, no mesmo dia. Deus pode inquirir a nossa vida, pode desejar e nos chamar. Todos nós estamos sujeitos a isso, os ricos, os pobres, todas as raças, etnias. Então, o primeiro momento, então, a primeira lição que nós aprendemos é que naquele homem havia algo incompleto. Há algo incompleto em nós, há algo incompleto em você. Em segundo lugar, aquele homem tinha uma ideia errada do valor dessa vida. Nossos valores estão aplicados, se os seus valores estiverem aplicados em algo material, em algo que vai ser consumido com o tempo, então você deve avaliar, porque aqui Jesus está dizendo que essas coisas não são importantes. Nós não queremos dizer aqui, Jesus também não é contrário a você adquirir suas riquezas, o seu trabalho, no dia a dia, conquistar, ser um grande empresário. Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo que o seu coração não pode ficar fixado nessas coisas materiais. Você pode, com a sua riqueza, por exemplo, ajudar muitas pessoas e diversas pessoas, principalmente nesse momento que estamos vivendo agora, com esse vírus. Muitas pessoas estarão ficando sem comida, desempregados. As empresas não conseguirão pagar os seus funcionários. E aí? Muitas pessoas você pode ajudar. Inclusive, então, nós podemos até fazer um apelo agora. Se você pode ajudar uma pessoa, ajude ela durante essa semana. Se você pode estender a sua mão, se você tem uma condição, não fique agarrado em coisas materiais. Se você pode ajudar, se você pode contribuir com uma cesta ou com alguma coisa, alguma palavra. Às vezes as pessoas não estão precisando, às vezes, também de coisas materiais e alimento, de comida, mas de uma palavra de extensão de amigo, de amizade, As pessoas estão se sentindo muito só, então isso é importante. E você veja isso, sinta isso durante essa semana, faça esse desafio durante essa semana. Em terceiro lugar, aquele homem esqueceu que tudo que ele tinha era a bênção de Deus e poderia ter sido uma bênção maior ainda se ele pudesse ajudar aquela superprodução dos alimentos, cereais, para fazer uma ajuda humanitária. Não, mas aí o texto diz que ele arrazoava entre o seu coração descontente,
cheio de ansiedade, perplexo. Por quê? Porque ainda não havia, os seus valores estavam fixados em coisas materiais. E a sua mente estava totalmente, então, cauterizada, a sua alma estava presa nas coisas materiais. Então, ele conhecia a doutrina da alma após a morte, da vida após a morte, mas ele não prestou atenção. Então, há uma pergunta, para finalizarmos, há uma pergunta importante. Louco, essa noite pedirão a tua alma, ou seja, irresponsável. Quando aquele homem morreu, houve, então, Jesus contando aquela parábola, houve a morte. E aí agora? Tudo parou. Então ele viu que a palavra nos desperta a atenção, dizendo, olha, então, ele viu a loucura que ele fez, que durante toda a sua vida, ele produziu só para ele mesmo, produziu para si próprio. Foi uma pessoa que viveu para ele mesmo, viveu para, talvez até demonstrar para algumas pessoas, olha aqui a minha riqueza, olha o meu carro, olha os meus apartamentos, olha o meu sítio, olha a minha fazenda, olha as minhas empresas, olha o império que eu construí. Talvez para dizer isso. Mas chegou o final da vida, Jesus lhe perguntou, louco, esta noite pedirão a tua alma. Para quem será? Então esta é a pergunta que nós deixamos hoje, para você refletir no nosso canal, o canal da Igreja Batista em Itaparica, Aracruz. Eu agradeço muito a sua participação e que Deus abençoe sua vida e que você faça uma pequena reflexão a respeito de toda essa questão, essa verdade, essa grande verdade, que nossos valores não estão em bens materiais, mas sim os nossos valores estão realmente atribuídos ao reino do céu, ao reino eterno, onde nós podemos ali estar garantidos, sem vírus, sem bactérias, sem nada, absolutamente nada, nenhum risco. Você estará garantido com o Senhor Jesus, entregando a vida para Ele, tendo a vida eterna, morando eternamente com Ele no céu de glória, de esplendor e de esperança. Que você possa crer na doutrina da ressurreição, que você possa crer na vida após a morte, porque Jesus não fez nada em vão. E Ele deseja que você vá até Ele, peça perdão a Ele, reconstitua a sua vida, volte para Ele, volte para o Senhor, o primeiro amor. Então que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família nesta semana. E que esta semana você possa produzir algo consistente, algo que Jesus Cristo irá aprovar. Não que a sua salvação necessite de que você faça obras. Não é isso que nós estamos dizendo. Mas é algo que pertence também ao reino de Deus. Algo maravilhoso, essa bondade, essa questão de você saber doar as coisas para as pessoas. É doar até a sua própria vida, dando um tempo, né? Comprando alguma coisa para alguma pessoa de idade que talvez não possa ir ao supermercado, ou na farmácia, ou à padaria, doando alguma coisa deste tipo para que você, então, abençoe a vida de pessoas. Lembre-se que a salvação, ela não depende de obras e nada de que você faz, mas a única coisa que você possa fazer para obter a vida eterna é realmente arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo. Creia nesse Senhor que quer transformar o seu coração, mudar a sua mentalidade e mudar a sua vida. Que Deus, então, abençoe sua família e abençoe seu trabalho durante essa semana. E vamos voltar para a rua a trabalhar, a produzir, a trazer economia para o nosso país e para o nosso povo. Que Deus abençoe. Eu obrigado por você nos assistir. Dê um joinha lá no nosso canal e que Deus, então, lhe abençoe em nome de Jesus. Amém. Tchau, um abraço.